Você já parou para pensar no que realmente pode estar acontecendo no seu fígado enquanto toma certos medicamentos no dia a dia? Muitos remédios amplamente utilizados, inclusive prescritos aí por médicos, podem causar danos silenciosos ao fígado ao longo do tempo. E o mais preocupante, muitas pessoas só descobrem isso quando o problema já está avançado. Mas hoje vamos revelar os 5 medicamentos mais comuns que prejudicam o fígado e explicar por que isso acontece. E o mais importante, mostrar alternativas mais seguras e estratégias para manter esse órgão vital, saudável e funcionando plenamente. Antes de tudo, é fundamental entender por que o fígado sofre tanto com certas substâncias, né? O fígado é o maior órgão interno do corpo humano e exerce aí mais de 500 funções essenciais, sendo a principal delas a filtragem e a metabolização de substâncias químicas. Ele processa tudo o que comemos, bebemos e ingerimos em forma de medicamentos. E é justamente nesse processo de metabolização que mora o perigo. Alguns compostos presentes em remédios podem gerar subprodutos tóxicos que lesam as células do fígado e provocam inflamações ou até mesmo falência hepática, dependendo da dose e do tempo de uso. Além disso, é importante lembrar que o fígado não avisa quando está sofrendo, tá? Os sintomas de um fígado intoxicado podem ser vagos aí, né? Cansaço, dor abdominal leve, enjoo, pele amarelada. E quando esses sinais aparecem de forma clara, muitas vezes o quadro já é mais sério. Mas agora vamos direto ao ponto, tá? Quais são os medicamentos que mais afetam o fígado e por que isso acontece, tá bom? Mas antes de falar dos medicamentos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificações, tá? E se quiser ter acesso a conteúdos mais curtos, coisas do dia a dia, me siga aqui no meu Instagram, tá bom? Bom, o primeiro da lista aí é o famosíssimo paracetamol. Popularmente usado para dores e febre, o paracetamol ele é seguro em doses recomendadas, mas pode ser extremamente tóxico se tomado em excesso ou por longos períodos. O problema é que muitas pessoas não percebem que estão ultrapassando os limites ao combinar remédios diferentes que contêm a substância, tá? Como antigripais, analgésicos e antitérmicos. Em excesso, o paracetamol sobrecarrega o fígado com um metabólito tóxico chamado NAPQI, tá? Que pode levar a necrose hepática. Estudos aí clínicos e relatos hospitalares mostram que o paracetamol é uma das principais causas de hepatite medicamentosa no mundo. Em segundo lugar, temos os anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os AINES, como o diclofenaco, tão conhecido diclofenaco, o ibuprofeno, naproxeno, dentre outros. Embora sejam muito eficazes no alívio de dores e inflamações, esses medicamentos, quando usados com frequência, podem causar danos hepáticos. Eles interferem aí no fluxo sanguíneo dentro do fígado e podem provocar reações inflamatórias no tecido hepático. Há também registros de hepatite induzida por medicamentos desse grupo aí, principalmente em idosos ou em pessoas com uso prolongado. Na terceira posição está a amiodarona, um remédio usado para controlar arritmias cardíacas. Apesar de sua eficácia no controle do ritmo cardíaco, a amiodarona é conhecida por acumular-se nos tecidos do corpo, incluindo o fígado. Esse acúmulo pode gerar inflamações, esteatose hepática, gordura no fígado e até cirrose medicamentosa. Segundo estudos publicados em revistas, tá, de hepatologia clínica. Em pacientes mais idosos, o risco é ainda maior devido à metabolização mais lenta do medicamento. E o quarto medicamento da lista aqui é a isoniazida.
amplamente utilizada aí no tratamento da tuberculose. Embora seja essencial no combate à doença, esse antibiótico pode provocar hepatotoxicidade, especialmente em pessoas acima de 50 anos. A isoniazida altera o metabolismo hepático e pode causar necrose focal das células hepáticas. Por isso, durante seu uso é fundamental realizar exames frequentes para monitorar as enzimas do fígado. E fechando a lista, o quinto fármaco aqui que merece a nossa atenção é o metotrexato, utilizado principalmente no tratamento de artrite reumatoide e alguns tipos de câncer. Esse medicamento ele afeta diretamente aí a replicação celular, inclusive das células do fígado. Seu uso contínuo está associado aí a fibrose hepática e até cirrose, exigindo um acompanhamento rigoroso com exames laboratoriais periódicos. Contudo, saber quais medicamentos prejudicam o fígado é apenas parte da solução. O próximo passo é entender como proteger esse órgão vital, mesmo quando o uso desses remédios é necessário. Em alguns casos é de fato necessário. E para começar, é essencial nunca se automedicar. Apesar de que, 90% das pessoas fazem isso. Muitos casos de lesão hepática acontecem por uso indevido ou prolongado de medicamentos sem orientação médica. Eu sei que o acesso a médico hoje em dia no Brasil é muito difícil às vezes, principalmente para quem depende do SUS. Mas é bom não fazer isso, tá? É um conselho. Além disso, é fundamental informar ao médico todos os medicamentos que você usa, mesmo aqueles considerados inofensivos, como chás ou suplementos, pois a interação entre substâncias pode sobrecarregar o fígado. Outra estratégia importante é buscar alternativas menos agressivas. No caso do paracetamol, por exemplo, dores leves, podem ser aliviadas aí com compressas quentes, massagens, ou até mesmo com o uso de plantas medicinais com ação analgésica, como a cúrcuma e o gengibre, sempre com orientação profissional de preferência. Para inflamações articulares, a prática de exercícios leves, o controle do peso e o uso de ômega 3 demonstraram efeitos aí anti-inflamatórios comprovados em diversos estudos. Além disso, manter um estilo de vida saudável é uma das maneiras mais eficazes de proteger o fígado e até de evitar o uso frequente de medicamentos. Uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes e gorduras saudáveis, como azeite de oliva, extra virgem e abacate, contribui para reduzir inflamações sistêmicas, o que diminui a necessidade de remédios analgésicos e anti-inflamatórios. A prática regular de atividade física, mais uma vez, também melhora a função hepática e ajuda a prevenir doenças crônicas que exigem medicação contínua. E não podemos deixar de destacar a importância da hidratação adequada. Beber água em quantidade suficiente ajuda o fígado a eliminar toxinas com mais eficiência e reduz o acúmulo de metabólitos nocivos, ou seja, que fazem mal. Outro ponto crucial é a monitorização médica regular. Como eu já falei, eu sei que às vezes é difícil, mas é importante tentar. Se você já faz uso de medicamentos potencialmente hepatotóxicos, ou seja, tóxicos para o fígado, converse com seu médico sobre a necessidade de exames periódicos para avaliar a função hepática, como o TGO, TGP e gama-GT. Detectar precocemente qualquer alteração é essencial para evitar danos maiores. Por fim, vale mencionar que o uso de plantas hepatoprotetoras, como o cardo mariano, a silimarina, tem demonstrado efeitos benéficos em estudos clínicos no apoio à regeneração do fígado e na redução da inflamação hepática. No entanto, mesmo essas alternativas naturais devem ser usadas com critério e sempre com orientação de um profissional de saúde, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se quiser continuar aprendendo sobre fígado, coração e outras coisas, outros alimentos naturais, clique nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui, se cuide e um grande abraço.